Vamos? Tá. Tá. Na ordem. Isão, daquele sorriso, Isa. Beleza. Fresita. Encantadora. Dá uma voltinha. Dá o detalhe no cabelo. Tadinha. Becão. A cabeça no pé. Ok. Aqui foi o grupo entre visto. Agora o grupo de Lauren. Com vocês a Lauren. Olha que belezinha. Paula. Dela super chique. Olha o capricho da Paula. Assim que ela arrumou uma namorada. E o Ricardinho. A jaqueta do pastor, é isso? Da pastora? Amém. Ok. Deixa eu conversar em particular aqui.